Imagina que esse daqui é o cérebro de alguém com uma predisposição a desenvolver episódios frequentes de compulsão alimentar. Apresenta uma combinação de resposta emocional desregulada, hipersensibilidade à recompensa alimentar, ou seja, uma valorização exagerada da comida. Além disso, existem prejuízos no controle inibitório. Então, existem 5 sistemas neurais que são importantíssimos para a gente entender a compulsão alimentar. E 3 fatores neurobiológicos que sustentam os episódios de compulsão alimentar quando eles ocorrem são fortíssima desregulação emocional, falhas no controle inibitório, principalmente relacionados às funções executivas, são regiões do cérebro que ajudam a gente a dizer não, frear o comportamento. Isto daqui terá consequências negativas para mim, e em virtude disso eu irei me comportar de alguma outra forma. Capacidade de inibir o comportamento porque você entende que as consequências elas serão prejudiciais para você. As regiões do córtex pré-frontal dorsolateral são as regiões que se comunicam com algumas outras áreas do nosso cérebro e de alguma forma facilitam esse freio, esse controle de impulsos. Existe fortíssima desregulação emocional, principalmente no processamento aqui da amígdala, que é uma região do cérebro que detecta perigo. Ela meio que fica muito hiperativa logo antes de um episódio de compulsão alimentar. Ela aumenta muito a sua atividade e de alguma forma começa a exigir bastante do nosso freio, da nossa capacidade de dizer não, de regular as emoções. Por isso vai ficando cada vez mais difícil. Na medida em que um paciente com compulsão alimentar vai aumentando a sua desregulação emocional, vai exigindo cada vez mais do seu freio, do seu controle inibitório, das suas funções executivas. Então, um influencia o outro. Um terceiro ponto importante que coloca em risco algumas pessoas é o fator genético. Existem alguns polimorfismos e variantes genéticas que atuam principalmente no sistema de recompensa, e as pessoas que têm essa influência genética vão sentir muito mais vontade, o desejo por um alimento calórico vai ser muito maior do que outras pessoas que eventualmente não tenham essa influência genética, essa carga genética tão forte no seu sistema de recompensa. Se para o João existe uma variante genética que aumenta a sua motivação e o seu desejo por alimento mais calórico quando aparece na sua frente, e para Maria não há essa influência genética, digamos que para o João vai demandar muito do seu freio, vai demandar muito das suas funções executivas, vai demandar muito do seu controle inibitório, porque o seu desejo, a intensidade do seu desejo pode ser muito maior do que quando comparado a Maria. Para ela, talvez, ainda que exista a vontade e o desejo, porque há um alimento mais calórico na sua frente, ainda que isso ocorra, ela vai se sentir muito mais capaz. Para ela vai ser menos custoso em termos de esforço dizer não e frear o seu comportamento de comer alguma coisa que seja muito mais calórica. E é justamente aqui que se abre uma oportunidade para que os episódios de compulsão alimentar se intensifiquem com o tempo. Afinal de contas, se você teve acesso fácil a alimentos mais calóricos, quando você ingere um alimento muito mais calórico, quando você busca comida em situações emocionalmente desconfortáveis, isso regula a emoção. A partir do momento que regula a emoção, o teu cérebro aprende e entende que aquilo teve uma função importante. O que vai acontecer quando você, ao longo da tua história de vida, quando você vai passando por dificuldades, por situações difíceis, e você repete o comportamento de buscar comida para regular o desconforto emocional? Se cria o hábito. Então é por isso que é justamente o que a gente observa em relação à compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um grande super hábito. Isso. Um super hábito. Nenhum episódio de compulsão alimentar ocorre sem motivo. Sempre existe um contexto. Hábitos são contextuais. Dependem de um conjunto de situações que se dão. Então, a tomada de decisão baseada e guiada por hábitos, aparentemente é algo que vai se consolidando e vai sendo reforçado ao longo do tempo. E a compulsão alimentar, ela se torna isso. Ela se torna um hábito. Temos muita evidência científica de que crianças e adolescentes, que são fases do neurodesenvolvimento muito importantes, elas já demonstram alguns comportamentos problemáticos em relação à comida e às suas motivações por trás da seleção de alimentos, justamente para regular desconfortos do dia a dia, enfim, a maneira como elas lidam com o mundo. Então, ficar atento a esses primeiros sinais é muito importante, porque esse daí vai ser um preditor de episódios de compulsão alimentar ao longo da vida adulta.
Então, veja como você lidava com a comida quando você era criança e adolescente, e você vai ter muito mais clareza da função que esses episódios de compulsão alimentar, o que está sustentando, qual é a função que está sustentando esses episódios de compulsão alimentar quando você perde parcialmente o controle com a comida. E aqui vem um quarto ponto que os estudos mais recentes vêm mostrando que pode estar também contribuindo em grande medida para os episódios de compulsão alimentar, que é a saúde do nosso intestino. Entenda que existe uma conexão direta entre o intestino e o cérebro, a partir do que a gente conhece como o eixo intestino-cérebro. Quando a nossa microbiota intestinal, quando a saúde do nosso intestino é comprometida, o nosso sistema imune também ele é comprometido. Essa inflamação pode prejudicar bastante a saúde do cérebro, consequentemente a nossa capacidade de regular as emoções, o humor, apetite, uma série de neurotransmissores como GABA, serotonina, que também estão relacionados com a nossa capacidade de regular as emoções, com a nossa tomada de decisão, com a nossa sensação de controle, com o nosso manejo do apetite, da fome, os nossos desejos. Então, baseado nisso, restaurar a saúde do intestino parece ser algo muito importante quando a gente pensa em tratamento. Como eu falei para você, existe tratamento, então essa daí é uma excelente notícia. A gente pode reduzir bastante os sinais e sintomas, a gente pode reduzir bastante a frequência com que os episódios acontecem. A gente precisa seguir melhores tratamentos com as melhores evidências científicas que partem de cognitiva comportamental, psicoterapia, acompanhamento com um bom nutricionista que entenda do teu comportamento alimentar, que saiba medir os teus progressos, que consiga entender o contexto no qual a tua compulsão alimentar se manifesta. Um bom nutricionista que possa entender quais são os contextos e quais são as circunstâncias que se dão, que sustentam esses episódios de compulsão alimentar e a partir disso ele possa te ajudar, te educar para você ter uma relação muito mais saudável com a comida. Muitas vezes vai incluir também tratamento medicamentoso. Então depende muito da gravidade, por isso que é importante você ser acompanhado por um bom médico, além do exercício físico e de outras mudanças de estilo de vida que também contribuem para conseguir reduzir os episódios de compulsão alimentar.